Boa noite. Um acordo envolvendo entidades religiosas, representantes de direitos humanos e profissionais da empresa Brasil de Comunicação conseguiu acabar com o impasse sobre a transmissão de programas religiosos nas emissoras públicas de rádio e televisão. No programa de hoje, você vai relembrar esta discussão de quase 2 anos e vai ouvir também a opinião do diretor de produção e conteúdo da EBC e, claro, vai compartilhar a opinião do público que faz com a sua audiência a programação da TV e das rádios públicas. E vai saber também no balanço da semana o que o leitor da Agência Brasil de Notícias, os ouvintes das emissoras públicas de rádio e o telespectador da TV Brasil sugeriram, reclamaram e elogiaram nos programas e jornalismo na primeira semana de julho. O público na TV foi às ruas para saber a opinião do cidadão sobre os programas religiosos. Você é a favor da veiculação de programas religiosos na TV pública? Não, não sou a favor. Sim. Você acha interessante quando passa a Santa Missa ou algum culto evangélico? Eu acho que todos têm o mesmo direito à liberdade de expressão, acho que independe da religião, né? Porque eu acho que está incentivando aí a população e mostrando que é Jesus, né? Que as pessoas não pensam mais por esse lado, só pensam nas coisas do mundo. Eu acho que se nós estamos em um país laico e é uma ferramenta para todos, não vejo muito conveniente, a não ser que esteja aberta para todos. Como não se pode abrir para os movimentos negros de candomblé, não sei o que, porque tenha super críticas, eu acredito que não deveria, então, de maneira geral, também se abrir para todas. Você é a favor da divulgação de programas religiosos na TV pública? Sou. Por quê? Eu acho que incentiva as pessoas a irem para a igreja, né? Mas não aquela coisa que fica lá 24 horas passando a mesma coisa, né? Mas um pouquinho, uns 15 minutos, acho que não há problema nenhum. Nem a favor nem contra, mas assim, eu acho que eles têm o direito de passar tanto quanto eu tenho o direito de não assistir. Você é a favor da divulgação de programas religiosos na TV pública? Sou. Por quê? Porque eu acredito que é uma forma de incentivar as pessoas a, de certa forma, optarem por alguma religião, né? O problema da televisão hoje em dia é que O povo tem que saber. Em março do ano passado, o Conselho Curador da EBC decidiu pela exclusão dos programas religiosos da TV Brasil. A decisão foi provocada pela reclamação de telespectadores e baseada em consultas públicas. No entanto, uma liminar impetrada pelas igrejas representadas nos programas herdados da extinta Radiobras manteve as transmissões. A TV Brasil foi criada em 2008 e herdou 3 programas religiosos da TV e do Rio de Janeiro que estavam no ar há 30 anos. A Santa Missa e Palavra da Vida, ligados à Igreja Católica, e Reencontro da Igreja Batista. Além deles, a Rádio Nacional de Brasília transmitia a Santa Missa desde a inauguração da capital. 2 anos depois, a exibição dos programas foi questionada na ouvidoria. A primeira manifestação veio do telespectador Paulo Augusto Cunha Libânio. Ele argumenta que o artigo 19 da Constituição Federal veda ao Estado a subvenção ou a relação de dependência ou aliança com cultos religiosos ou igrejas. O telespectador afirma que cabe denúncia ao Ministério Público pela exibição dos programas e ação civil pública contra a TV Brasil. Ele conclui dizendo que o Estado brasileiro é laico. Além dele, a ouvidoria recebeu outras manifestações e o Conselho Curador fez uma consulta pública para saber sobre o que os telespectadores achavam da faixa religiosa da TV Brasil. Foram 140 contribuições, a maioria afirmando que a TV pública tinha que ser plural e dar espaço a todas as religiões. Em março do ano passado, o Conselho Curador da EBC decidiu substituir os programas e reformular a faixa religiosa da programação com a participação de todos os credos. A Arquidiocese do Rio de Janeiro e a Igreja Batista reagiram. Conseguiram uma liminar para manter os programas no ar. Diante da decisão judicial, foi criado um grupo de trabalho para elaborar a nova programação religiosa.
Diante do impasse judicial, o Conselho Curador da EBC decidiu publicar uma nova resolução, que criou um grupo consultivo para estudo e elaboração da proposta de faixa de programação religiosa. Em março deste ano, aconteceu uma audiência pública para debater as propostas para esses programas. Sem poder de decisão, mas com a função de contribuir para garantir nos veículos públicos a pluralidade de credos religiosos que compõem a nação brasileira, a audiência ajudou a buscar uma solução para a faixa religiosa. A audiência pública contou com a presença de representantes das mais diversas religiões. Todos tiveram oportunidade de expor suas posições sobre a transmissão de programas religiosos nas emissoras públicas de rádio e televisão. As opiniões colhidas nesta audiência pública não tiveram poder de decidir sobre a manutenção ou retirada dos programas religiosos da programação dos veículos públicos da EBC, mas ajudaram a debater o tema. Foi na audiência pública que se chegou a alguns consensos que foram ponto de partida para o acordo. Primeiramente, a faixa, que é chamada de religiosa, não tem esse nome, porque já dá um caráter proselitista para uma programação que deve ser de caráter educacional, que promove educação em direitos humanos e por aí vai. Então, nossa sugestão seria que essa faixa fosse substituída por uma faixa de diversidade religiosa. Existe muita coisa de boa qualidade e que respeita, talvez esse seja o ponto central daqueles que são religiosos e que têm esses horários, que respeita as diversas religiões através da ética científica. Então, é possível, sim, apresentar as questões da história das religiões, das ciências das religiões, e, para isso, eu sugiro, de já, que de todas as formulações de programação que se tenha, se leve em conta a programação com a produção acadêmica que o país possui. Eu vou discordar um pouco, me permitir discordar do professor Carlos. Eu considero que deva ser feita uma interpretação por cada integrante de grupo religioso ou não religioso, e isso propiciará, inclusive, a quebra de alguns estereótipos, porque, em diversos momentos, por exemplo, falando do nosso caso, os muçulmanos são retratados, não na TV Brasil, mas em outras televisões, que não cabe nem citar em respeito aos senhores, são citados de maneira muito pejorativa. Então, a gente acredita que o fato de um muçulmano se manifestar, de um judeu se manifestar sobre a fé judaica, um candomblessista sobre o candomblé, isso geraria mais isonomia, fazendo apenas a ressalva de que isso não descambe para a questão de um culto. Os espaços públicos gerenciados pelo Estado devem, de toda forma, garantir a laicidade, deve, de toda forma, serem públicos no sentido da totalidade da população e que qualquer possibilidade de uma grade que trate do fenômeno religioso, do sistema de crenças, ou que trate da diversidade religiosa, se atenha fundamentalmente à promoção da igualdade entre as diversas religiões e igualdade entre os diversos sistemas de crenças presentes nesse país. Que a mídia brasileira trate da transversalidade desse tema. Quero lembrar também que a construção do processo democrático é recente nesse país. Até pouco tempo, pais e mães de santo eram presos simplesmente por exercer o seu sacerdócio religioso e tidos como loucos. Construir a democracia é um processo doloroso. Como dizia Tocqueville, a tirania da democracia não pode ser estabelecida. Então, como diz em Salvador, saindo de Tocqueville para um ditado popular, quem não é visto não é lembrado. O que se deve discutir aqui deve existir programa de cunho religioso? Se nós chegarmos à conclusão que sim, certamente isso só pode ser de acordo com a lei, expressão da diversidade religiosa. E quando se fala diversidade religiosa, se deve abarcar o fenômeno religioso em todas as suas formas de crenças e descrenças.
No próximo bloco, você vai conhecer o acordo fechado para que a diversidade religiosa brasileira seja contemplada nas emissoras públicas de rádio e TV, logo depois do intervalo. Até já. O Censo Demográfico 2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado no final do mês, revelou uma grande diversidade religiosa entre a população brasileira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou no final de junho os dados do Censo Demográfico 2010, características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Embora os católicos continuem sendo maioria do país, a pesquisa revela uma grande diversidade religiosa entre a população brasileira. Nos últimos 2 anos, além dos evangélicos, grupo que mais cresceu no período, totalizando mais de 40 milhões de pessoas no país, também tiveram expansão os espíritas, que são quase 4 milhões. Os que se declararam sem religião também cresceram e chegam a 15 milhões. Os adeptos da Umbanda e do Candomblé mantiveram-se no mesmo patamar ao longo da década, representando 590 mil pessoas. O censo também revelou que a Igreja Católica perdeu fiéis nos últimos 10 anos, mas ainda são maioria, 123 milhões de brasileiros. As demais religiões se dividem por 5 milhões de brasileiros. O estado com o maior número de católicos é o Piauí. A pesquisa mostrou também que Rondônia tem o maior percentual de evangélicos, com 33,8%, e o Rio de Janeiro, maior número de espíritas. O censo também revelou que há mais homens do que mulheres em todas as religiões. Entre os católicos, eles são 2 vezes mais que as mulheres. O mesmo com a Umbanda, Candomblé e demais religiões afro-brasileiras. Entre as religiões evangélicas, espírita, e entre os sem religião, as mulheres não chegam a 1/3 dos homens. Para a Empresa Brasil de Comunicação, os dados do censo reforçam a missão da TV pública em não privilegiar qualquer religião em detrimento de outras. Diante disso, depois de ouvir a população, representantes de várias religiões e os agnósticos, que são aqueles que não acreditam em Deus, o Conselho Curador chegou a um acordo. O acordo fechado prevê 2 programas semanais, totalizando 1h30 da programação. Segundo o diretor de produção e conteúdo da EBC, o programa maior terá formatação jornalística e coprodução com concorrência aberta. E chegamos à conclusão que a melhor solução para o momento era a criação de um programa jornalístico especial que fosse um programa de reflexão, de filosofia e de conhecimento, onde teriam a participação de vários representantes de várias diversidades religiosas, vamos dizer assim, discutindo temas pertinentes a todos, um tema comum e que sob a visão de todos. Esses temas são pautados pelo Conselho Editorial, que também foi um resultado saído desse Conselho Consultivo. O Conselho Editorial é o conselho que aprova as pautas, que orienta as pautas para esse grande programa. Além deste programa de 1 hora, o segundo espaço de meia hora será dedicado à manifestação do sagrado da fé de cada entidade religiosa. O diretor explicou também que os programas das igrejas católica e batista, que têm autorização judicial, passarão a ser gravados e entregues à EBC antes de irem ao ar. Para os conselheiros, o acordo foi bom e será revisado daqui a 1 ano. Significa o reconhecimento e a concretização da preocupação do Conselho com a pluralidade, a diversidade religiosa. Tanto é que a gente batizou, vamos dizer, essa faixa, a faixa da diversidade religiosa, e não faixa religiosa. O principal nisso é você colocar o sentimento religioso dentro da perspectiva jornalística, sem proselitismo, sem querer o seguidor de determinada religião querer impor seu ponto de vista. Não, vamos debater, vamos fazer jornalismo, e é possível. E, nesse sentido, a TV pública dará um grande passo que vai sair
do aspecto que muitos outros canais, né, se utilizam, né, de pregações religiosas, enfim. Então, é também vai ser um fato novo para nós, telespectadores, para o cidadão brasileiro, que a TV pública poderá proporcionar. Volto a frisar, dando ênfase à questão jornalística. No próximo bloco, o balanço da semana. Eu volto já. Fale com a Ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244. Ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a Ouvidoria. Veja agora um resumo das manifestações dos leitores da Agência Brasil de Notícias. Entre os dias 1º e 7 de julho, a ouvidoria recebeu 5 manifestações em relação à Agência Brasil. Foram 3 reclamações, uma sugestão e um comentário. Larissa Peixoto, de Belo Horizonte, chama atenção para a matéria Promotores eleitorais vão fiscalizar preenchimento de 30% das vagas por mulheres no pleito de outubro, em que é citada mais de uma vez a Lei Ficha Limpa. Larissa corrige que a lei em questão é a Lei de Cotas. Wilson, de Joinville, reclamou da matéria que demonstra o crescimento dos evangélicos no Brasil. Segundo o leitor, o jornalista usou o termo pretos e não negros para identificar pessoas de raça negra, que introduziram o candomblé e a umbanda no Brasil. A diretoria de jornalismo agradeceu o alerta e já corrigiu a terminologia no site da agência. Veja também os destaques do Sistema Público de Rádios da EBC. Na primeira semana de julho, a ouvidoria da EBC recebeu 5 manifestações sobre o sistema de rádios públicas. Foram 3 reclamações, uma sugestão e um pedido de informação. O ouvinte Cláudio Paixão, de Palmas, no Tocantins, escreveu que a ouvidoria é o meio de se construir uma comunicação cada vez mais democrática e participativa. Cláudio, que diz ter participação constante no canal da ouvidoria, escreveu desta vez para fazer coro ao pedido de outro ouvinte, que gostaria que a Rádio Nacional da Amazônia voltasse a exibir as histórias do programa infantil Encontro com Tia Leninha. A coordenação de rádio respondeu que vai recuperar e editar alguns áudios e que as histórias de Tia Leninha devem ser reprisadas em setembro ou outubro deste ano. As manifestações sobre a TV Brasil passam por toda a programação, inclusive o jornalismo. Na última semana, a TV Brasil recebeu 58 manifestações. Foram 10 reclamações, 18 sugestões, 9 pedidos de informação, 16 elogios e 5 comentários. O destaque da semana foi o programa Conexão Roberto Dávila, que entrevistou o cantor, compositor e violonista João Bosco. O homenageado do Prêmio da Música Brasileira de 2012, em entrevista exclusiva à TV Brasil, contou histórias sobre os 40 anos de carreira. E o Tom foi meu padrinho nesse lançamento, né? Porque o disco era o Tom de Antônio Carlos Jobim e o tal de João Bosco. Então, a ideia era um compositor jovem sendo apadrinhado por um compositor consagrado. A ouvidoria da EBC recebeu muitas mensagens elogiando o programa que foi ao ar em 2 episódios nos últimos domingos. Maridalva Cardoso, do estado do Rio de Janeiro, escreveu dizendo que ama o programa, mas que esse com João Bosco foi espetacular. O telespectador Carlos Montes parabenizou o jornalista Roberto Dávila e disse que a entrevista foi uma obra-prima para quem pesquisa e dá conferência sobre música popular brasileira. Sheila Valadão definiu a qualidade como excepcional e solicitou reprise da entrevista.
O programa de Leda Nagli continua a ser elogiado. Renata Cunha escreveu que o Sem Censura é o melhor programa de entrevistas da TV. O telespectador Camilo elogiou a forma como a apresentadora encaminha as entrevistas e se disse encantado com o episódio da última quinta-feira, com a presença do cantor Odair José. O telespectador Francisco Magalhães escreveu a ouvidoria parabenizando o tema escolhido pelo programa Observatório da Imprensa dessa semana, sobre a cobertura da mídia dada ao impeachment sofrido pelo presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Francisco elogiou a escolha dos convidados, mas houve quem não gostasse. O telespectador Santiago, de Porto Alegre, alegou que Mac Margolis e Bernardo Sorge pensam exatamente igual e que é um absurdo um programa que se propõe a debater a imprensa não promover o mínimo de contraditório. Você também pode ajudar a construir o sistema de comunicação pública. A sua opinião é importante para melhorar a nossa programação e garantir que as informações sejam didáticas, corretas e plurais. Fale com a Ouvidoria. Pelo site do Serviço de Informações ao Cidadão, o endereço é www.ebc.com.br/acesso à informação. Pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br. Por telefone no 0800 644 4244 ou ainda pessoalmente. O Serviço de Informação ao Cidadão da EBC fica no Setor Comercial Sul, quadra 8, Bloco B, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal. E o CEP é 70 333 900. Fale com a Ouvidoria. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá e boa noite.